Oremos com o nosso irmão presbítero Willy, engrandecendo esse Deus e glorificando para a glória dele mesmo, porque ele que trabalha essa fé em nossos corações, fé a ponto de confiar mesmo aonde as circunstâncias são adversas. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Rei, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque o Senhor é grandioso. Anda no nosso meio, Pai. Em cada um presente aqui neste momento, Pai. Visite cada coração, Pai. Receba esse culto de louvor e adoração com nosso imenso amor ao Senhor, Pai. E que o seu nome seja engrandecido, Pai. Amém. Porque não merecemos nada, Pai. Mas o Senhor nos sustenta, Pai. Nos santifica, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Poder sentar, meus queridos. A nossa igreja presbiteriana, dentro da comissão preparada para as festividades dos provenientes aos 500 anos da Reforma Protestante, incentivou vários irmãos e irmãs pelo Brasil afora a escreverem letras de cânticos sobre a Reforma. E foi adotado um dos cânticos, não lembro o compositor, foi o Estênio Marços, compôs Marcos, né? Marcos, isso, Estênio Marcos. É Márcios ou Marcos? Márcios, então ok. Depois a gente dá uma conferida se é Marcos, se é Márcios. Márcios Nogueira, está aqui, pronto. E ele compôs uma letra dos 500 anos, e nós vamos cantar ela agora. Os nossos irmãos aí ensaiaram, vão nos ajudar também, vai estar a letra composta aí. Vamos cantar esse cântico glorificando ao Senhor. Esse cântico conta um pouco da história da Reforma também. Vamos glorificar ao Senhor nosso Deus, louvando com esse hino da Reforma Protestante. Acho que na mídia está lá. Está na mídia aqui. Solta na mídia lá. Isso. Igreja
Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Amém? Amém. Nosso Senhor, que é bendito eternamente, ouve a nossa voz, ouve os nossos lábios, o falar do nosso coração. Cada cântico que já entoamos aqui, Castelo forte é nosso Deus, espada e bom refúgio, louvado seja o Senhor. Em meio a tantas lutas e assolações que acontecem em nossa vida, Ele é cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder, e que traz vida a nós. Mas Ele enviou a Jesus Cristo, seu único Filho. E o outro pilar, o outro sola, que é pilar da reforma protestante, é somente Cristo. Somente Cristo. Pois Ele conhece as nossas dores, Ele passou todas as coisas por nós, na cruz do Calvário, para que hoje a nossa vida pudesse render louvores ao Senhor, e tivéssemos a esperança de que em breve, muito em breve, estaremos com o nosso Senhor Jesus. Você crê nisso? Que esta vida não se limita só a esta terra, mas ela está sendo preparada para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Por isso nós glorificamos, exaltamos ao Rei dos Reis, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, ao Senhor Jesus, somente Cristo. E eu peço que a igreja, nesta hora, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do nosso irmão e apóstolo Pedro, capítulo 1. Pedir para os irmãos da mídia colocarem "Aclame ao Senhor", por gentileza. Ouvindo algumas Bíblias. Peço que os irmãos leiam juntamente dos versículos 19 até o versículo 21. Leamos a uma só voz. Mas pelo sangue precioso, vamos ler? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Aleluia. A nossa esperança está em Deus através de Jesus. Somente Cristo, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Vamos cantar? Ainda sentados. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Ele é consolo
Todos os dias nos lembra através da sua palavra que Ele é poderoso, maravilhoso. E o Espírito Santo do Senhor, que tirou a venda dos nossos olhos, que consolou o nosso coração, Ele nos convidou também para exaltarmos ao Rei. Pois todo rei deve ser lembrado. Mas o Senhor Jesus, Ele é diferente porque Ele é o Rei dos Reis. Todos os reis devem se prostrar ao Rei dos Reis, pois Ele é Senhor. Não há outro rei tão poderoso, porque Ele tem todo o poder. Nosso Rei Jesus. Por isso nós exaltamos e glorificamos. E nosso coração se enche de alegria, de sorriso nos lábios, pois o nosso Rei está aqui conosco, neste lugar, ouvindo e recebendo o serviço que nós prestamos a Ele. Vamos cantar, exaltar. Toda a igreja? Exalte, engrandeça ao Rei dos Reis. E o último cântico deste momento
é uma alusão a Apocalipse, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória. Jesus, é o que nós vamos cantar, somente Cristo, a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos cantar mais uma vez, com toda a força do nosso coração e o desejo de engrandecer o nosso Senhor. Todos juntos, só um minuto, ao que está sentado no trono, por gentileza. É verdade, né? É verdade. Eu que errei, meus irmãos, agora, porque as letras são parecidas, mas vamos cantar. Ainda bem que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Agora sim. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória
Esse cântico me faz lembrar da minha juventude, né? Como é gostoso cantar esses cânticos que lá do tempo, lá do passado, que enche o nosso coração de muita alegria, de louvor ao Senhor nosso Deus, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele faz e continua fazendo. Fez no passado, faz hoje e vai fazer amanhã, porque Ele era, é e sempre será. Glórias ao nome do nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Quero chamar uma família aqui na frente. A família do Nando, do Luiz Fernando, da Silviane, da Laura e da Lívia. Por favor, venham aqui, meus queridos. Família abençoada. Olha aí, 2 meninas, né? Bênção de Deus, 2 garotas lindas, não é? A Lívia está mimindo no colo da mamãe. Que linda. Olha só. Mas a Laura está aqui acordada, né? Está feliz. Que maravilha do Senhor, nosso Deus. É uma família abençoada. Essa família chegou aqui no nosso meio de mansinho, né? Veio conhecendo. E que bênção ter vocês aqui com a gente. Eles já pediram a sua carta de transferência há algum tempo atrás. Nosso conselho pediu a carta de transferência e chegou, e já faz algum tempo, e nós estávamos esperando um momento oportuno, e o momento oportuno aconteceu. Graças a Deus por isso. Nós estamos recebendo hoje essa família como membro dessa igreja, para caminhar conosco, ser daqui, viver aqui e criar as suas filhas aqui também, né? Motivo de muita alegria, alegria para a avó, né? Alegria para a avó, para todos os demais, ter a família reunida. É uma grande alegria em poder receber vocês de volta, né? De volta. Já era nosso, né? Já era nosso. E recebemos de volta para a glória do Senhor. Para nós é uma satisfação muito grande, eu como pastor, presidente do conselho, de poder receber vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês. Depois, mais para frente, nós vamos marcar o batizado da Lívia, né? Deus tem o tempo dele, e Ele vai fazer um culto, vai nos dar um culto muito abençoado também para louvor e glória do Senhor. Eu quero orar com vocês. Abaixe sua cabeça, e nós vamos orar com essa família, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor para com a vida deles. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nossa alegria, ó Pai, é de ver o Senhor trabalhando na vida dos teus filhos. Muito obrigado, ó Pai, da vida do Nando, da Sil. Muito obrigado, ó Deus, pela vida das suas filhas. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nossa oração é que o Senhor derrame graça, misericórdia sobre as suas vidas, ó Deus. É o Senhor, ó Pai, que leva, é o Senhor que traz. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe eles aqui nessa noite, nesse tempo, trouxe eles para essa igreja, para podermos caminharmos juntos, vivermos juntos, aprendermos juntos, ó Pai, da Tua palavra, glorificarmos e adorarmos o Senhor, ó Pai, juntos, ó Deus. Pai querido, que esse tempo de serviço deles aqui engrandeça o Teu nome e exalte ao Senhor, Deus da glória, majestoso Senhor, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoe, ó Pai, essa família com toda a sorte de bênçãos, ó Deus. Que esse ambiente, essa igreja que recebe eles hoje, seja um lugar agradável, um lugar amoroso, um lugar, ó Pai, onde eles venham sentir segurança de criar as suas filhas para louvor e glória do Teu nome. Abençoe-nos, ó Deus, para que juntos, caminhemos juntos, para louvor e glória do Teu doce e santo nome. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que assim recebemos esses Teus filhos como membros dessa igreja visível. Para a glória do Senhor que nós fazemos. Amém, ó Pai. Chamar os nossos presbíteros presentes a cumprimentar os nossos novos membros. Deus abençoe. Tá. Está com a família visitando também com a gente, né? A mãe está aí, né? A mãe está aí. Cadê a mãe?
fica em pé ali. Está com o irmão também, né? O Christian está aqui, Christian da casa também. Mas fica em pé, Christian, com a esposa também, acompanhando eles aí, ó. Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande receber a família aqui representada também. Amamos muito vocês. É o pai do Caio, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. O Caio é muito amado aqui em nosso meio. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Obrigado, querido. Só para registrar, vai tirar foto com o certificado lá, ó. Pronto, ali, isso. Ali, ó. Marcar a história, né, gente? Obrigado, Deus abençoe, gente. Muito obrigado. As nossas crianças, pode vir. Já fica aqui, né? Já fica aqui. Tá vendo que gostoso? Né? Tem versículo? Pai, mãe, aqui, ó, Nando. O versículo dela. depois a gente... Tá, cadê? Quem mais tem versículo quando você lembra, tá bom? Isso, olha lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Muito bem, amém. Olha aí. Firma meus pés na tua palavra e que não me domine iniquidade alguma. Salmo 119, 133. Tem uns versículos novos aqui, né? Bênção, né? Vamos lá? Cadê a mãe? Tá lá. Ó. Tem versículo? Hã? Ajuda, mãe. E o Senhor? Olha lá, o Senhor O Senhor é o meu pastor é o meu pastor e nada e nada me faltará. me faltará. Salmos Salmo 53. 23, 1. Isso, muito bem. Vai lá, vem cá agora você, queridão. Ó. Mas Deus, pelo seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Muito bem. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Olha aí, tem uns aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Muito bem, amém. Abriu? Lembrou? Quer falar? Não, então tá bom, ok. Mais alguém vai falar versículo? Não? Então tá jóia. Por favor, ora para nós, Fernanda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. Muito obrigada porque na nossa igreja nós temos um culto direcionado para as crianças, onde nós falamos na linguagem dela aquilo que o Senhor quer que elas saibam e que elas pratiquem e que elas possam realmente levar essas palavras, praticar e serem testemunhas do seu amor na escola e onde eles forem, Senhor. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5.
2 Timóteo 4, de 1 a 5. Vamos colocar em pé, irmãos, quem puder desejar, para a leitura da palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Palavras do nosso Senhor. Deus amado, a tua palavra está aberta. E, ó Deus, nós carecemos, entretanto, da iluminação do teu Santo Espírito. Tu sabes aqueles com quem tens de falar esta noite. Usa este caco de barro para o louvor da tua glória, ó Deus, e para que a tua vontade seja feita. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha, para a glória de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se? Alguns me perguntaram se continuaríamos com a oração do Senhor hoje, mas em virtude desta data, e há muito tempo já se espera pela comemoração dos 500 anos da Reforma, isso está chegando, e assim então o presidente do nosso conselho resolveu que deveríamos dar um tempo para o outro assunto e tratar um pouco hoje, então, o culto alusivo de gratidão a Deus e reconhecimento pela reforma. Comemoraremos, portanto, no próximo dia 31, terça-feira próxima, exatos 500 anos da reforma protestante, em 31 de 10 de outubro de 1517. Esta data marca o importantíssimo dia, conforme já lembrado esta noite, quando 95 teses contra, especialmente as indulgências, foram colocadas, pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Pode pôr a exposição, por favor, viu? Pelo monge agostiniano Martim Lutero. Os 5 compilados e consagrados pilares ou colunas, fundamentos da reforma do século XVI, via de regra expressos em latim, já lembrados esta noite, lembrado ontem também no culto orientado pelo sínodo do Grande ABC, lá no Senforp, em São Bernardo do Campo. Não foi de formulação propriamente dos reformadores e a sua época. Isto veio sendo, com base naquilo que eles pregaram, que eles viveram, veio sendo montado, e então nós temos, a partir do século XX, essas 5 colunas que são consideradas as colunas da reforma. Primeiramente, só lhe deu glória, glória somente a Deus, pois somente Ele é Javé, somente Ele é Deus Salvador e digno de toda adoração e serviço. Ele é soberano, somente Ele e absolutamente mais ninguém e nem nada. Apenas 2 textos, Salmo 29, 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E o Salmo 115, 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Solos Christus, somente Cristo, pois não há outro mediador entre Deus e a raça humana, assim como lemos em Atos 4:12, da lavra do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Terceiro, sola fide,
Somente a fé. Não há concorrência, a cooperação e o envolvimento de boas obras, de méritos pessoais, nem cumprimento de leis cerimoniais e nem qualquer poder da igreja, ou seja, de quem for, pois a justificação do pecador é exclusivamente obra do próprio Deus. Dinheiro não a compra, penitências não a alcançam, é dom de Deus. Não é uma questão de anuência intelectual, acordo da inteligência. A definição bíblica de fé, Hebreus 11, primeiro, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A quarta coluna, sola gratia. Somente a graça, favor absolutamente imerecido por pecadores como nós, méritos apenas os de Cristo. Nós temos todos os deméritos, nem há possibilidade de pagamentos, nem depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Importante declaração, inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo em Efésios 2:8. Já lido essa noite, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E o salmista Davi, no Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E por fim, o que nos interessa, e por isso essa ordem colocada, não é exatamente uma ordem fixa, o que nos interessa mais de perto nesta noite, a quinta coluna, o quinto sola Scriptura. Somente a Escritura, o Antigo e Novo Testamentos, com seus 66 livros e mais nenhum. Ela é a autoridade máxima e absoluta entre nós. A tradição é importante, mas é sempre secundária, pode ser movida, pode ser removida, mas a palavra de Deus é absoluta e soberana. E o Espírito Santo moveu todos os envolvidos com a reforma protestante para voltarem-se para a sua lei, trazer a igreja de volta para os rumos, para a rota da palavra. Martinho Lutero, especificamente, colocou-se contra o maior poder temporal dos seus dias, o papado, protestando contra as vendas das indulgências. Vide a Basílica de São Pedro, no Vaticano, construída a esta época, com os recursos advindos da suposta crença de que dinheiro compraria a saída do purgatório para o céu. Uma observação saída da Escritura que pode somente impedir que caiamos no engodo de falsas pregações, de falsas doutrinas espúrias, apesar de toda a piedade envolvente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como todas as igrejas reformadas que permanecem fiéis à Santa Palavra de Deus, tem isto como fator distintivo. Está escrito e é observado na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 1º, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé, qual seja a Confissão de Westminster e os catecismos maior e breve. Agora é por minha conta. Eu amo colocar mais um adjetivo nessa definição. A palavra de Deus não é a única regra de fé e prática, mas ela é a única regra de fé e prática e infalível, inerrante. Não há absolutamente nada de incoerente ou errado na palavra de Deus. A dificuldade é comigo, que não tenho maturidade e conhecimento suficientes para entender. Mas é mais fácil dizer que há incoerências, que a palavra não está certa e que, enfim, pode ser discutida. Mentira! Salmo 119:4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O problema não é com a palavra, o problema outra vez é comigo. Portanto, eu amo esse termo e é importante. Ela é inerrante, ela não tem qualquer dúvida, qualquer incoerência. Debrucemos-nos então, com base na sola Escritura,
nessa última coluna que observamos, sobre esse trecho que acabamos de ler, da maior gravidade que está na lei perfeita, na lei da liberdade, na palavra do nosso Pai. Cabe verificar que ela se aplica aos presbíteros docentes, que via de regra chamamos de ministros ou de pastores, e aos presbíteros regentes, que comumente chamamos de presbíteros. Também aos diáconos, às professoras e professores da escola dominical, líderes departamentais, pais, avós e todos os que estão investidos de autoridade pelo próprio Deus, a ter a palavra de Deus como a nossa única rota. Bem, eu vi que vocês não estão procurando, então não procurem. Há muitos textos, eles serão lidos imediatamente, alguns vão chocar seus ouvidos. Então tomem nota e sejam como os irmãos de Bereia. Lá em casa vamos conferir para ver se de fato é assim, não é certo? E você depois vai me agradecer por não ter esperado você achar o texto, porque há muita coisa para ser dita aqui, não é assim? Então anote, eles estão na projeção, fica mais fácil de lembrar e anotar. Primeiro ponto, observando esse texto diante de nós, quão retumbante e fortemente este encargo é apresentado diante do jovem pastor Timóteo, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Apelo e ordeno a você com veemência, exorto você agudamente, com respeito ao que se segue, ao que eu vou lhe escrever. Até mesmo os mais instruídos e admirados entre nós precisam manifestar sempre profundo temor, santidade, reverência, gravidade, seriedade no cumprimento do seu dever. A obra de um ministro da palavra e dos sacramentos não é algo de somenos importância. Ao contrário, é absolutamente necessária e nobilíssima. Declarou nosso irmão Paulo em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Em 1 Timóteo 3,1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao presbiterato, ao bispado, excelente obra almeja. E isto não é feito por meio de pensamentos humanos, de filosofias, de sociologia, de mercadologia, de nenhuma ciência, mas trata-se de testificar veementemente a palavra de Deus e comunicar a mente de Cristo, o evangelho que desceu do céu. Timóteo deveria considerar coisas importantes e também nós, para ser conduzido então à fidelidade completa com respeito à lei perfeita, à lei da liberdade. Primeiramente, ele deveria ter em mente que os olhos de Deus e de Jesus Cristo estavam sobre ele. Conjuro-te, o versículo 1, a parte A, perante Deus e Cristo Jesus. Ou seja, nada absolutamente está encoberto aos olhos do Senhor, muito menos as atividades do seu povo, e nem dos subpastores. Salmo 11,4, o Senhor está no seu templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Provérbios 15,3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Portanto, Timóteo e qualquer de nós da liderança na casa de Deus tem de se lembrar, o Senhor está observando. E como disse Tiago, ele está perto e sempre próximo. Segundo, ele o faz recordar de como responderá no grande dia, tendo-se em vista o juízo por vir, o qual estará sob responsabilidade do Senhor Jesus, na manifestação do seu reino. O nosso versículo 1 na parte B, perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Isto diz respeito a todos,
tanto aos ministros como ao povo de Deus, qual seja considerar seriamente a prestação de contas que darão em breve a Cristo Jesus de todos os deveres lançados sobre os mesmos. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cristo julgará os vivos e os mortos, isto é, aqueles que no último dia serão ressuscitados, deixando seus sepulcros, e aqueles que forem alcançados vivos naquele dia. Então, notemos mais alguns detalhes. Primeiro, o Senhor Jesus julgará vivos e mortos. Deus lhe confiou isto e designou Jesus como juiz de vivos e de mortos, assim como está em Atos 10:42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, tanto dos salvos quanto dos perdidos. E ainda Eclesiastes 3,17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o injusto, o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Segundo, ele manifestar-se-á, surgirá na sua segunda vinda, e será uma manifestação gloriosa, de maravilhoso brilho, conforme a palavra epifaneia significa. Observemos então 2 Tessalonicenses 1, 7-10. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso eu e você somos bem-aventurados, porque aguardamos este maravilhoso dia da manifestação gloriosa do nosso Senhor. Segundo, ele manifestar-se-á, terceiro agora, né? Naquele tempo o seu reino revelar-se-á em sua plena glória. Ele então será visto no seu reino eterno, assentado, como já está, mas não vemos, mas todos o verão, assentado sobre o seu sobranceiro e eterno trono de todo sempre, para julgar o mundo. Ficará todos entendido então o que ele quis dizer em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino está no nosso coração, e então cumprir-se-á o que alegremente lemos em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora não, mas vai ser. Ele é o dominador de tudo e de todos, e é o juiz sobre tudo e sobre todos. Somente então é que os bons despenseiros, os bons servos, os bons mordomos, os bons escravos do Evangelho da Igreja do nosso Senhor, os bons ministros de Cristo, os presbíteros sérios com respeito à palavra do Senhor e sua noiva serão então recompensados, assim como concluímos de 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar,
recebereis a imarcessível coroa da glória, a coroa que não fenece, que não murcha, que não desbota, que não descora, mas permanece para sempre, mas só na manifestação dele. Segundo ponto a observar, mas tem mais uns 8, viu? Não, é brincadeira, não tem tudo isso, mas vai demorar um pouco. O encargo atribuído a Timóteo é tratado então na sequência dos versículos 2 até o 5. Timóteo é encarregado, solenemente ordenado a, primeiro, pregar a palavra. Um parêntese, quando o presbitério, era da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, estava no presbitério do Ipiranga, e a reunião do presbitério foi exatamente na igreja do Ipiranga, na Agostinho Gomes. E o reverendo Sherlock Nogueira, que na verdade foi quem me batizou, claro que eu não lembrava disso, né, certo? Que era bebezinho, mas era avisado. E o reverendo Sherlock já está na glória. E ele tinha mal de Parkinson e ele tremia. E eu ia subir no corredor, ele vinha descendo e ele me deu a mão tremendo e disse: parabéns, prega a palavra. O rebanho não precisa de mais nada, só da palavra. Isso já estava no coração, isso enche a mente, enche o coração, é a palavra. É bom saber o que fulano diz ou o que cicrano pensa, mas o que me interessa mesmo é o que o Senhor diz. E a igreja deve se interessar pelo que o Senhor diz. O púlpito não pode ser água com açúcar, o púlpito tem que ser profético, e profético não é ficar adivinhando o que vai acontecer, o que está vendo, etc. Profético aqui é o sentido de assim diz o Senhor. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas pastor nenhum dá ouvidos a ninguém, presbítero nenhum, igreja nenhuma. O Espírito Santo é que nos dá os ouvidos espirituais para ouvirmos e entendermos a sua palavra. E outra vez ele sabe com quem ele está falando aqui dentro. Prega a palavra, parte A do versículo 2. Prega a palavra. Esta é a ocupação principal dos ministros, dos presbíteros docentes. Um decreto divino é confiado aos tais, visto não serem suas ideias, seus caprichos e imaginações próprias, e nem opiniões pessoais que devem pregar, mas a bendita, clara, pura, cristalina, poderosa e eterna e viva palavra de Deus. É disso que o rebanho precisa, da palavra. E bendito seja Deus por nossa igreja, que tem essa preocupação com a palavra. E é assim que deve ser. E é assim que os reformadores se empenharam em trazer a igreja de volta para a palavra, e temos de tomar cuidado para não desviarmos. Estes não podem corrompê-la, não podem torcê-la, ao contrário, devem transmiti-la com toda a transparência, sinceridade, tendo-a como vinda do próprio Deus, pois ela é a palavra de Deus. Transmiti-la com completa sinceridade, sempre à vista, na presença de Deus, assim como Paulo apela com Timóteo, pois estes pregam em Cristo na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E mercadejar a palavra de Deus não é uma coisa tão nova então, não é certo? Mas muito abundante nos dias que vivemos, quanto de mercado, e parece que a palavra de Deus é mercadoria de troca. A fé em Jesus é mercadoria de troca. É só dar um dinheirinho e tudo se resolve. Vai para o inferno, mas melhora as coisas aqui na terra. São mentiras que estão ao nosso redor. Cuidado com isso. Segundo, Timóteo é solenemente ordenado a alegar enfaticamente, argumentar fortemente na pregação, apertando com toda seriedade com seus ouvintes, quer eles gostem, quer não. A parte B do versículo 2, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. O que importa mesmo é a rigidez espiritual, a saúde das almas dos ouvintes. Sempre haverá reações negativas à palavra de Deus, porém isso não pode jamais fazer um pregador do reino de cima acovardar-se,
ou tornar-se conivente com os desobedientes, com os erros dos outros. E assim como os sacerdotes dos dias do profeta Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sejam os filhos de geração ordinária, seja o próprio povo, o próprio rebanho, sobre o qual eles estavam colocados. Não são abençoados, nem eles e nem o povo, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Portanto, a ordenação é solene, a instar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus a todo o tempo. Parafraseando, ou dizendo em outras palavras o que o apóstolo está ensinando aqui ao jovem pastor Timóteo e a todos nós: realize esta obra com todo fervor de espírito, clame a plenos pulmões sobre seu encargo, para que se cuidem, aqueles sob seu encargo, para que se cuidem com respeito ao pecado, ao mundo, ao próprio eu, a fim de cumprirem suas obrigações diante do Cordeiro Santo de Deus. Apele com eles para que se arrependam, para que creiam, para que vivam vidas santas, vida de santidade e santificação aos pés do nosso Senhor, sendo oportuno ou não, quer eles gostem, quer não. Se eles pararem para lhe dar atenção, pregue. Se não, pregue da mesma maneira. Jamais será o seu discurso que convencerá quem quer que seja, mas é o Espírito Santo que usará você da forma que Ele bem quiser, para que os verdadeiros servos dEle, suas verdadeiras ovelhas, ouçam sua voz, creiam na sua palavra e o sigam. Se eles recusarem a dar ouvidos, eles mesmos prestarão suas contas, e não você. Recordando Eclesiastes 11:6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Portanto, prega, insta o tempo todo. Simplesmente, os pregadores do Evangelho, os responsáveis pela orientação do rebanho de Cristo, não podem ser encontrados, ser achados negligentes, indiferentes, covardes, indolentes, preguiçosos. Apenas trabalhem com afinco, com amor, com dedicação, com diligência, com intenso cuidado pelas almas preciosas, ganhas pelo próprio Senhor, porque pastor nenhum jamais morreu por qualquer ovelha. E se tivesse morrido, teria morrido por ele mesmo e ido para o inferno. Porque ninguém pode salvar ninguém. Só o sangue do Cordeiro é que livra. Somente Cristo. Só os Cristos. Não há outra maneira. Portanto, zelem e velem pelas almas sob seus cuidados, mas sabendo que o Senhor sabe quais são os dele, e a estes Ele vai fazer entender sua palavra. Terceiro, está lá já, eu não enxergo direito lá. Tá. É complicado esse negócio aqui, põe tira, não sei, mas tudo bem, estou vendo lá assim. Ele é solenemente ordenado a falar ao seu povo com respeito às suas transgressões e expor seus pecados, suas mazelas, diante dos seus olhos. Na expressão, então, no versículo 2, a instrução: repreende, persuada as pessoas instáveis e confusas do mal e perigo de seus comportamentos ímpios, mundanos. Esforce-se lidando francamente com eles, buscando a produção do arrependimento neles. Admoeste-os, exorte-os com sobriedade e com autoridade que não é sua, mas é no santo nome de Cristo, de maneira que eles encarem o seu desagrado contra eles como um indício claro do desagrado do próprio Deus. E isso lhes será muito pior, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E que eles aprendam isso, percebam isso, e resolvam pagar o preço por isso. O mesmo jovem pastor recebera mais instruções em 1 Timóteo, na primeira carta,
capítulo 4, versículos 11 ao 16. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Parênteses. Timóteo era um jovenzinho. Mas não é por ser jovem que ele deve ser zombado. Ele deve ser ouvido porque ele está sendo colocado pela imposição de mãos do presbitério como ministro no meio do povo de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E ainda na primeira carta, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como a pai. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs. Com toda a pureza. Mas tem que exortar. Tem que ser modelo. Tem que ser exemplo. O povo tem que ter esse conhecimento e essa percepção dos seus líderes, dos seus pastores e presbíteros, enfim. Quarto, ele é ordenado solenemente também a dar instruções, encorajar, reanimar aqueles que andam vacilantes na carreira cristã. A parte final do versículo, exorta com toda longanimidade e doutrina. Induza-os a ficarem firmes e a resistir até ao fim, porque a ordem é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E faça isto com toda longanimidade, com toda a paciência, com pavio bem longo, com doçura e doutrina, orientando-os a equiparem-se com toda a armadura de Deus, para resistirem no dia mau e permanecerem inabaláveis e firmes para o dia do Senhor. Lembremos-nos do ensino passado através de Paulo a Tito também, capítulo 1, versículo 7, na parte A. Porque é indispensável que o bispo, o presbítero, o pastor, seja, versículo 9, apegado à palavra que é fiel, ou a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Não se pode realizar a obra de Deus com cólera, com sentimento de pesar, de enfado, e nem por paixões mundanas, com interesses mesquinhos e gananciosos, vis e arrogantes, mas com magnanimidade, com generosidade, com firmeza de ânimo, manifestando profundo interesse no Senhor das ovelhas e nas ovelhas do Senhor, para a exclusiva glória do nosso Senhor e Salvador, pois só seremos recompensados quando Ele se manifestar, e não antes. Mas quantos querem as glórias aqui embaixo? Quantos estão interessados nos urras da plateia? Nós temos que nos interessar, sim, em juntar tesouros lá no céu, junto do nosso Senhor. Nosso Senhor, na oração sacerdotal, orou assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não vou conhecer a mente de Deus em nenhum outro lugar, somente na sua palavra. E essa é a tarefa daqueles que Ele tem levantado e dado dons, dado talentos para orientarem o rebanho dEle. Portanto, todos devem estar empenhados em que a sã doutrina seja comunicada à irmandade toda, ensinando-lhes a verdade do nosso Senhor. Só assim, nossas filhas, filhos, netas, netos, bisnetas, bisnetos, enfim, todas as gerações, e nós mesmos, nos afastaremos do mau caminho,
de praticar coisas indignas, inconvenientes aos santos de Deus. Desviaremos nossos pés do pecado e de todo o caminho mau, e praticaremos sempre o bem, e o mundo dará glórias a Deus, ainda que no grande dia da visitação. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Logo, sola Scriptura. Apenas a palavra de Deus. Observemos então, primeiramente, a obra de um ministro do Santo Evangelho tem várias partes. Ele deve pregar a palavra, repreender, admoestar, exortar, edificar, aconselhar, consolar, alimentar, confortar, fazer cafuné e, se preciso for, dar mordidas e muito fortes. Mas põe o rebanho na estrada. No único caminho que é Cristo. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E Eclesiastes 7, 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Portanto, nós também devemos prestar atenção naqueles que nos ensinam, se de verdade nos admoestam pelo reto ensino, pela sã doutrina da palavra de Deus, devemos prestar atenção. Segundo, este deve ser extremamente esforçado, dedicado e cuidadoso. Ele deve ser primeiramente cuidadoso consigo mesmo, a fim de que não seja condenado, reprovado naquilo que ele mesmo aprova. Deve ser insistente a tempo e a fora de tempo. Não pode poupar qualquer esforço nem fadiga. Ao contrário, deve ser urgente com as ovelhas para cuidarem de suas almas e dos seus interesses eternos, e exclusivamente, outra vez, para a glória do sumo pastor, do noivo da igreja, aquele que deitou a sua vida para salvar essas ovelhas que a ele pertencem. Em quinto lugar, ele é solenemente ordenado a guardar-se em todas as coisas. Mais 20 minutos, tranquilo. Parte A do versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Em outras palavras, parafraseando-a, procure ocasião de ser bom aos seus irmãos. Não permita que qualquer ocasião oportuna escape de sua parte. Vigie constantemente em relação à sua obra. Seja vigilante contra as tentações e provocações de Satanás, através das quais você poderá se desviar da meta do seu Senhor para a sua vida. Vigie sobre as almas daqueles que lhe são confiados, pois você vai prestar contas com respeito a essas ovelhas um dia. Vale recordar a instrução também anterior, na carta anterior, já vista, em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E ainda, a forte preocupação do apóstolo Paulo com os presbíteros, falando-lhes em Mileto, mas também estavam presentes ali os presbíteros de Éfeso. Ele queria chegar em Jerusalém para a festa em tempo, e não daria para passar por Éfeso. Mandou que os presbíteros viessem até Mileto, e ali ele conversou com eles. Atos 20, 28 ao 31. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue, sangue de Deus. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia,
não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Preguei a palavra sempre para vocês. Sexto, ele é solenemente ordenado a levar em conta atribulações que fatalmente serão encontradas e suportá-las, tirando o melhor delas. Perseverar pacientemente, para usar o termo do mundo dos negócios, resilientemente. Tenha resiliência, Timóteo. Versículo 5 na parte B, suporta as aflições. Lembre-se das palavras do Espírito Santo através do irmão Tiago, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lembre-se ainda da instrução do nosso mestre, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, não fique desanimado pelas dificuldades que você certamente enfrentará, pelas oposições. Ao contrário, suporte-as, sofra-as com espírito voluntário e alargado. Habitue-se a sofrimentos, Timóteo. Ame ao seu Senhor acima de tudo e de todos, e as ovelhas que pertencem exclusivamente a Ele. Firme-se na vitória que vence o mundo. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sola fide, a fé que Ele mesmo nos deu. 7. Lembrar-se do seu ofício e cumprir com seus deveres. Parte final do versículo 5. Você viu que está acabando, não é certo? Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente até o final o seu ministério. O serviço do evangelista era de auxiliar os apóstolos, regando as igrejas que eles plantavam. Esse mesmo apóstolo reconheceu que um é nada e o outro nada é. Assim como está em 1 Coríntios 3, 7 e 8. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Assim cabia a ele e cabe a nós aqui cumprir o ministério com absoluta fidelidade e até ao fim. Muito, muito mesmo é esperado de nós, pastores e presbíteros, presbíteros e pastores, porque pastores são presbíteros e presbíteros são pastores. O último ponto, mas é curtinho, irmãos. Os motivos para reforçar o encargo. Porque enganos e heresias penetrariam sorrateiramente na igreja, pelos quais as mentes de muitos cristãos professos seriam corrompidas. Versículos 3 e 4. Você pensou que acabou, mas voltou para o começo, não é certo? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Temos assim como Timóteo de ter em mente o que o apóstolo manifestou como preocupação com respeito ao rebanho do nosso Senhor. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um presbítero e um pastor devem gemer por causa das almas e se preocupar com as ovelhas, porque o Satanás não dá folgas. Nem os ministros, nem os presbíteros e nem ao povo. Por esse motivo, então, aproveite o tempo presente enquanto eles suportam o discurso do Evangelho. Mexa-se agora, Timóteo, visto que é tempo de semeadura. Quando os campos estiverem completamente brancos e prontos para a ceifa, a foice é que será a ferramenta, não mais a semeadura, não mais a pregação da palavra de Deus, e nós não seremos seus operadores, visto que então a brisa da oportunidade terá passado, estará encerrada. A porta da graça e da misericórdia estará fechada. Eles não suportarão a sã doutrina,
Existirão aqueles que amontoarão para si mesmos mestres de mentes corrompidas como as deles, e virarão seus ouvidos para longe da verdade. Preferem ouvir as coisinhas desse mundo. Coisas semelhantes a estas já ocorreram no passado e continuam até agora. Observemos o lamento do nosso Senhor com respeito ao seu povo, através do profeta Isaías 30, 9-11. Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Em outras palavras, contem-nos mentiras, contem-nos historietas. Continuando o texto: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Chega de falar de Deus para mim, que eu não aguento mais. Não está falando dos pagãos, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos heteus, dos ferezeus. Está falando do seu povo. Dura tarefa, mas temos que continuar nela. Portanto, alcancemos tantos quantos forem possíveis agora, de modo que quando estas tormentas, estas tempestades surgirem, eles estejam bem cravados, firmemente plantados, mesmo ancorados nas sagradas letras, e a apostasia não terá poder sobre nossas irmãs e nossos irmãos, ovelhas do nosso Senhor. Tenhamos estabelecido entre nós e nosso Senhor a mesma aliança que Ele estabeleceu com o seu servo e nosso irmão Levi, e a quem eu de fato procuro imitar e me esforço, assim como está em Malaquias 2, 5-7. Minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Fábulas, historietas engraçadas, até mesmo tétricas, são sim mais preferidas pelo mundo, ou pelos do mundo, à pregação do Evangelho. Nós, povo de Deus, não podemos deixar de pregar, e nem de ouvir a verdade, sendo testemunhas fiéis do nosso Senhor, sendo que Ele designou que fôssemos luz do mundo e sal desta terra. Segundo motivo para reforçar este encargo: Paulo partiria, seria removido brevemente. Eu não sei se eles colocavam pijama de madeiras, mas provavelmente, não sei como é que eles enterravam, mas ele estava para morrer. 6-7. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os jovens têm que ser treinados, através de nosso exemplo, para combaterem contra as concupiscências, as paixões, as atrações desse mundo. E isto sempre exclusivamente seguindo a regra áurea, que é a palavra de Deus. Conhecemos e devemos praticar a pergunta e a resposta, no mesmo versículo, no Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, a palavra de Deus. Concluindo, o livro na coluna, não é certo? E eu também precisando de uma cadeira. Maravilhoso mistério. A sublimidade do ministério da pregação da palavra do nosso Senhor. Continuaremos no grande esforço de pastorear o rebanho de Deus na maneira que Ele requer de nós. E somente outra vez na eternidade é que seremos recompensados na manifestação do nosso Senhor. Queridas e amadas ovelhas do sumo pastor, considere algumas ponderações finais a respeito daqueles que têm sido fiéis despenseiros na casa de Deus e velado piedosamente por suas almas. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai
a fé que tiveram. E o 17, obedecer aos vossos guias e sede submissos. Não está aí, é isso aí não, é? Acho que eu não sei, eu entrei sem comer bola, não sei, eu achei que estava lá, não estou vendo. Mas tudo bem, você está acompanhando, isso é em Hebreus 13, viu? Agora 17. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E quantos relatórios, lamentavelmente, serão relatórios tristes diante do Cordeiro Santo. De ovelhas surdas, que fizeram sempre ouvidos moucos na palavra de Deus. O mais indicado é que nunca foram ovelhas do Senhor. Pois, afinal de contas, a rede do Evangelho recolhe peixes bons e peixes ruins. No meio da igreja visível está o joio, está também o trigo. Nossos líderes espirituais, portanto, devem pregar com sinceridade a palavra do nosso Pai. E nós devemos ouvir e prestar atenção a essa pregação, com atenção, respeito e disposição para mudanças, para que experimentemos sempre a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor. Que nosso Senhor sempre se lembre de sua promessa e a faça cair sobre nós, como está em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Portanto, acolham sempre humildemente a santa palavra de Deus. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não é para reagir, é para receber. Se a carapuça serve, deixa rasgar as orelhas, mas receba. E mude a vida. Adapte-se à palavra de Deus, ao que Ele exige de nós. Lembre-se sempre que esta palavra bendita é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E bem-aventurados são aqueles que a ela se submetem e aqueles que a pregam de verdade segundo o coração do nosso Senhor. Portanto, sola Scriptura. Bendito seja Deus por esta maravilhosa sabedoria. Assim então, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Amém. Deus abençoe. Saio já, viu? Palavra do Senhor Deus, Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Temos todos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. A ele seja a glória eternamente. Só a Deus damos glória.
colocar em pé, vamos orar, vamos dar glórias e louvores ao nome do nosso Deus, aquele que nos deu a sua palavra, e ame a palavra, engrandeça o Senhor da palavra, glorifique a esse Deus da palavra que enche as nossas vidas de esperança, de amor e graça. Pai querido, nós damos glórias e louvores ao teu nome, ó Pai, ao Senhor Deus bendito do céu e da terra e de tudo que existe sobre a terra. Obrigado, Deus, por esse culto, ó Deus. Aceita, ó Pai, esse culto como um serviço prestado ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Mas a Tua palavra nos dá vida, nos enche de esperança, porque elas revelam o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque elas nos mostram a nossa missão e a nossa comissão para que nós temos que realizar hoje, ó Pai. Ó Deus, Pai querido, que possamos sair daqui alegres com a Tua palavra, felizes, prontos para ouvir, para ler, para falar e dedicar nossa vida a pregar a Tua palavra que é viva, ó Pai. Ó Deus, enche, ó Deus, os nossos corações, nos dá-nos, ó Pai, uma alegria de uma semana abençoada, uma semana com desafios de pregar a Tua palavra, de engrandecer o Teu nome, ó Deus. Pai, que nós não venhamos nos acovardar, ó Deus, mas que, pelo contrário, ó Pai, a Tua palavra seja abundante, ó Pai, em nossos corações e que venha transbordar através de nós, do nosso falar, do nosso viver diariamente. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui veio. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus grande, é Deus tremendo, Deus poderoso. Muito obrigado, Pai. Aceita, Pai, esse culto como um aroma suave na Tua presença, para a glória do Teu nome que nós oramos e nós Te exaltamos. Amém, Pai. O Senhor vos abençoe. O Senhor sobre vós levante o rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, desde agora e para sempre. Amém.